Como é que você transforma o gosto a partir da instauração de alguma coisa, dentro daquilo que era o contexto do convencional. Então, a partir de dentro daquele ambiente, você consegue construir um lance, entendeu? Eu sempre gostei muito disso. O que é bom, na verdade, é o que entra em sintonia com o teu espírito, entendeu? É isso que é bom para mim. Então, tem coisa que não está em sintonia com a tua parada, não está vibrando junto. E você não vai curtir aquilo, talvez vai curtir depois, quando finalmente você entrar em sintonia com aquele negócio. Então, tudo varia. Eu vejo música assim, um violão de 2 cordas, já fui fazendo música. Fica tranquilo que vai vir. Vai passar uns tempos que você não vai escrever nada, não vai pensar em nada. De repente vai bater um raio na tua cabeça que você tem que passar aquela missão. Sabe a coisa dos profetas do hebraicos? Sei. Esse é o Negro Léo, artista, cantor, compositor e violonista, e que ultimamente também tem começado a se aventurar pelo teatro e filmes, em diversas produções em que ele tem sido convidado pelo seu talento performático. Nascido no Maranhão e criado no Rio de Janeiro, Léo é formado em Ciências Sociais. Vanguarda, versátil, genial e polêmico são parte do plural repertório de palavras necessárias para tentar descrever ele, algo que somente a sua obra consegue fazer. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. O Léo é aquele tipo de artista que os outros artistas adoram. Mas o que significa isso? Será que além do talento, ele é alguém que não está tão preocupado com o mercado ou com o que os outros pensam e tem a coragem de ser verdadeiro na sua expressão? Quanto à coragem, com certeza, mas apesar da tentativa de alguns críticos de descrever ele como um artista experimental, o que esse papo me mostrou é que ele tem uma perspectiva com relação ao mercado que é bem diferente dessa visão e muito mais conectada com a sua relação com a música e a sua visão política. E a primeira vez que ele se lembra de ter entrado em contato com a vocação, já começa a abrir as portas da percepção para essa questão. Ah, cara, aí tem que voltar para minha infância, né? Porque eu tinha 8 anos de idade, voltava da escola e botava os discos da minha mãe para tocar, em coletâneas de novela, às vezes uma coletânea dos Beatles. Eu lembro muito de ouvir uma coletânea que a mamãe tinha das músicas do John Lennon, tinha músicas dos Beatles também, né? Da fase Beatles e fase carreira solo. E eu lembro que era um álbum branco, que tinha umas músicas bonitas, tinha Jail's Guy, tinha Beautiful Boy, não sei o que, tinha Strawberry Fields Forever. E essa música me marcou pra caralho, cara. Eu criancinha ali com 8 anos, ficava ouvindo aquilo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. E tinha interesse, tentava ver o que queria dizer a letra, tentando entender a língua, mas não entendia nada de inglês, né? Mas corria atrás, já era alfabetizado em português. Eu sabia que alguma coisa estava sendo dita ali em outra língua. Então, com 8 anos, é a memória mais longínqua que eu tenho da minha vocação, né? Acho que é isso, é porque eu ouvia música já com 8 anos, embora eu não soubesse, mas já era com interesse estranho. Não era com interesse normal de uma criança normal. Especificamente, Strawberry Fields é uma das músicas que está mais na longa distância da minha jornada, já aos 39 anos, é a música mais pregnante assim, na minha memória. A coisa mais antiga, mais antiga. Mas e o que você sentia ouvindo Strawberry Fields? Ah, cara, aquela coisa dos timbres, né? Aquela coisa daqueles timbres meio, sabe, o melotron, uma harpa que tá no arranjo também. Umas coisas assim que eu falava, caralho, que sonhos. Eu ficava emocionado. Eu lembro de ficar emocionado mesmo ouvindo. Eu chegava da escola para botar isso para ouvir. Depois ia jogar bola, ia fazer as coisas normais de criança, mas já era um interesse estético diferente. As outras crianças não faziam isso.
Que tipo de sentimentos? Ah, é difícil, né? Porque assim, o sentimento, agora falar um pouco sobre a sensação é uma coisa que ela ocorre, né? O que acontece com a literatura, com o cinema, etc., é a tentativa de exprimir um sentimento que ocorreu num determinado momento, muito efêmero, né? Um sentimento cuja duração ela é curta. Estou falando da primeira vez, né? O primeiro impacto. E aí depois a tentativa de entendimento, né? De interpretação, de hermenêutica mesmo, daquela situação. Então, para mim, olhando a essa distância de mais de 30 anos para esse primeiro evento, eu acho que eu sentia um contentamento muito grande da descoberta. Como são as descobertas? Como a gente fica diante de uma descoberta de algo que é prazeroso, né? No caso, ouvir aquilo para mim era muito prazeroso. Foram seguidas vezes, né, que eu chegava e botava essa música para tocar e tinha esse interesse. O que eu sentia exatamente, eu não consigo recobrar a essa altura da vida, mas eu sei que é um sentimento parecido com outros que eu já tive um pouco mais velho, na adolescência, quando eu comprava um disco e ficava vidrado e tal. E aí já com outro tipo de escuta, né? Uma escuta um pouco mais técnica, no caso na adolescência, porque eu já tocava, então eu já tinha interesse, já sacava a harmonia, percebia o arranjo e as nuances, os instrumentos todos. Caramba, baixo, bateria, consegui ouvir a música e ouvir os instrumentos separados. Isso eu consegui, por exemplo, com a maconha, mas isso já foi mais tarde, aí depois foi embora. Mas da infância é esse negócio de tocar os discos de mamãe. Dentro dos discos de mamãe, o que eu lembro mais é os Beatles, mas tinha Michael Jackson, né? Não, Jackson 5, Marvin Gaye, Stevie Wonder e outros, né? Dessa geração maravilhosa da Motown. Minha mãe tinha muito disco disso. Pelo jeito que você está descrevendo, para mim é quase como se fosse um relacionamento amoroso, no sentido de que você fica ali vidrado e você revisita. Tipo, a sensação que eu tenho te ouvindo é como se fosse o seu primeiro relacionamento. Uhum. Faz sentido, uma comparação pertinente. Eu lembro que quando eu me apaixonei pela primeira vez por uma menina do bairro, né, eu devia ter, sei lá, 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Eu sei que eu não tinha chegado aos 12, aos 13, eu não tinha ainda ejaculado, né? Não tinha passado a puberdade. Mas eu era apaixonado pela menina, e aí eu lembro que a música que ficou gravada para esse evento era Human Nature, que o Michael Jackson gravou no Thriller, né? E essa música ficou na minha cabeça, ficava ouvindo Human Nature, e eu chorava no banheiro, criança, assim, sabe? Pensando nela e tal, aquela coisa que eu nem falava pra minha mãe nem pro meu pai. E essa música me fazia chorar. E até hoje eu ouço essa música, eu lembro dessa menina, Ana Guilherme Kiss. Mas é como se fosse, sei lá, um portal pro amor, né? Na verdade, eu fantasio aqui que, tipo, a tua relação com a música é isso, é um relacionamento amoroso com a música. É engraçado você falar essa história do Human Nature, porque quando eu te chamei pra fazer aquele projeto, participar do Noite Transante, você e a Ava, todo mundo tinha feito playlists, né? E vocês escolheram um disco que representou esse momento e o relacionamento de vocês, né? Então acho que Representou, cara. Quantas vezes a gente ia dormir ao som de Bola de Neve? Quantas vezes? Alma mía, sola, siempre Um sola. pequeno adendo. Durante a pandemia, eu organizei um projeto chamado Noite Transante, em função da tensão do convívio em isolamento e do aumento de casos de violência doméstica. Eu convidei artistas para fazerem listas de música para reacender essa chama da intimidade em cativeiro. Eu chamei o Léo e a Ava Rocha, sua companheira, para fazerem uma lista que ia ser lançada no Dia dos Namorados. Diferente de quase todo mundo que participou do projeto, ao invés de uma coletânea de música, eles escolheram um disco inteiro do cantor cubano Bola de Nieve, que marcava o momento que eles se conheceram. O link para a playlist dos dois e todas as outras você vai encontrar na descrição do episódio. Pois é, e é interessante ver, na verdade, como que música tá ligado com amor. E não só amor romântico, mas, Uhum. sei lá, é como se você amasse profundamente a música, né? Eu acho que sim. Eu acho que é esse sentimento mesmo. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo? Música, livro, filme?
Eu tô tentando lembrar aqui, porque foram muitas explosões, né, ao longo da vida, né? Então não foi só uma, mas vou falar algumas. Eu, criança, ainda bem criança, lembro que foi um evento incrível, mas aí que tem a ver com a minha, que aí a primeira imagem, vamos dizer assim. Eu devia ter 11 anos. Acho que foram duas coisas, né? Porque como a gente é da época da televisão, a televisão exercia um fascínio muito grande, né? Uma importância muito grande na formação de valor, de caráter, de várias coisas, né? Ligadas ao comportamento e etc. E eu lembro que duas coisas foram muito chocantes, né? Uma foi a morte do Ayrton Senna, dentro desse âmbito, e outra foi a vitória na sequência da seleção brasileira em 94. Foram duas coisas realmente que ficam na minha memória, aquela coisa, comemoração. Foram eventos explosivos, tem essa característica. Mas aí fui ficando mais velha e outros eventos vão surgindo, né? Outras explosões vão acontecendo. Na primeira fase da adolescência, os meninos, a gente se juntava na casa de alguém cujo pai estava viajando, alguma coisa estava acontecendo, ou estavam fora, para assistir uns filmes impróprios para nossa idade. E um deles foi o Kids. A gente assistiu o Kids. Cara, eu não sei de quando é esse filme, mas eu devia ter 11, 12. Eu era muito jovem. E foi chocante, né? Esse filme é chocante. Até hoje, com o roteiro do Harmony Corine. Aí depois cinema foi um negócio que me marcou muito. Antes dos 18, não, bem antes, porque meu tio era um cara que apresentava umas coisas legais pra gente. Eu vi, por exemplo, O Bom, Mal e Feio, do Sérgio Leone. Uhum. Quando eu assisti, aquilo ali foi muito mind-blowing. Foi um bagulho sério, sabe? Diferente. Por quê? Porque era brabo. É um filme diferente, no sentido de que as histórias, né? O faroeste, aquela coisa toda, a capacidade do cara contar uma história com planos de cena diferentes, com, enfim, essa coisa toda, né? A mise-en-scène também das personagens, uma coisa diferente mesmo, tudo diferente. Sim. Quando você fala dos primeiros eventos, que foi a morte do Senna e da seleção, a sensação que eu tive é que explodiu a tua cabeça porque era uma quantidade de sentimento muito grande. Essa intensidade de sentimento, né, uma coisa meio visceral, como se fosse que explodiu a tua cabeça, na verdade, sentir essa quantidade de sentimento. Uhum. E os outros foram explosões de cabeça por ser diferentes. Na verdade, o Kids, ele é muito diferente porque ele choca, né, na verdade, até a crueza ali daquela história. Eu acho que quando tem alguma coisa que tem uma individualidade muito forte, que chamam de diferente, né, ou até, como no caso, às vezes falam do teu trabalho, né, que eu acho que até um papo que você estava tendo no podcast do Thiago França, sobre esse rótulo que às vezes colocam de experimental, né? Mas eu enxergo te marcando muito quando obras com personalidade muito diferente ou iconoclasta cruzavam o teu caminho. Sem dúvida. Sempre tive um gosto por alguma coisa estranha. Agora, não é aquele estranho, por exemplo, eu não gosto de morbidez, eu não gosto de ultraje. Quando eu estou dizendo ultraje, eu estou dizendo. Pra chocar, né? E uma coisa que é um choque que talvez não tenha tanto propósito, seja uma coisa que beira o niilismo. Então, eu não gosto muito disso, eu acho uma atitude meio. Poderia ser confundido com uma coisa de mimado ou de uma coisa assim. Não se trata disso. Tem que ter um senso prático para viver e tem que saber olhar as coisas que estão em volta e tal e saber como é que é. O que me interessa muito é a capacidade de ler o que seria o convencional de uma forma diferente. A verdade não é você sair da curva e fazer umas coisas que, porra, fatalmente estarão relegadas a um, vamos dizer assim, com muitas aspas, de gueto, de um lugar isolado, e a realidade da maioria, né, da população mesmo, né, no sentido de que como é que você transforma o gosto a partir da instauração de alguma coisa dentro daquilo que era o contexto do convencional. Então, a partir de dentro daquele ambiente, você consegue construir um lance. Sempre gostei muito disso. Por exemplo, outro filme para citar foi o Fã do Elis. Fã do Elis, do Rodorovsky, que é a peça mesmo que ele tinha escrito o Arrabal, o Fernando Arrabal, não sei, um dos dois, né, o Teatro do Pânico. E o cara faz um filme que é muito fora, muito fantástico. Entendeu? Isso antes do El Topo, antes do Santa Sangre, Montanha Sagrada, aquela coisa toda. Lá, acho que é o primeiro filme dele. Então, esse tipo de coisa eu acho incrível. É o diferente que vira linguagem, né? Que vira vocabulário
compartilhado. É o diferente que vem da verdade. Porque eu acho que, digamos assim, o que é mais pasteurizado em termos culturais é algo que não está refletindo a individualidade de quem produziu. Porque quando você se coloca ali a tua verdade ou a tua essência ou quem você é numa obra, quanto mais você coloca, mais diferente vai ser, porque as pessoas são, na sua completude, esquisitas e diferentes. O que elas têm em comum, que é esse pasteurizado e mais normal, né, aspas, é só assim, quando a pessoa não se coloca por inteiro, né? Por isso que quando você fala do Senna e da Copa, eu enxergo uma quantidade de sentimento muito grande, porque o que eu pessoalmente sinto no teu trabalho e quando você toca ou quando você está no palco, é uma quantidade de você mesmo que você põe, que eu acho que é muito brutal. E eu acho que é isso, quando a pessoa põe muito dela, acaba indo essas idiosincrasias dela. Ah, vai junto, né? Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Ah, quando eu comecei a fazer minhas primeiras músicas, aí foi incrível. O momento mais incrível mesmo, vou te contar, é quase anedótico. Eu comprei um violão de um colega meu, do Pedro II. É quase anedótico porque de fato é real, mas é muito inverossímil, sabe? Então, assim, um amigo meu me vendeu um violão no Pedro II. Eu gostava de música já, conforme eu te disse, desde os 8 anos. Tive um contato passageiro com um teclado. Minha mãe comprou quando eu era pequenininho um tecladinho desses vagabundo, mas com 4 oitavas e tal, não sei o quê. E eu mexi um pouco no teclado, mas não estava interessado naquilo naquele momento. Isso foi mais ou menos dos 10, acho que chegou nem até os 11, cara. Eu sei que eu abandonei de vez. E aí eu fui para a escola, acho que eu estava mais ou menos no primeiro ano, devia ter uns 15 anos, devia estar no primeiro ano. Comprei o violão desse meu amigo. No final do ano eu lembro direitinho, fui lá na Água Santa buscar. Aí peguei o violão e fui para casa todo feliz, o violão vermelho, preto e amarelo. E tinha 2 cordas o violão. E outro dia eu conversando com um amigo meu que ainda mora onde eu cresci, no Rio de Janeiro, falando assim, Léo, tu lembra quando tu chegou lá em casa com aquele violão de 2 cordas, mostrando uma música que tu tinha feito? E ele rindo pra caralho falando isso, porra, 2 cordas. Então já peguei o violão e já fiz uma música pra tu entender essa história toda, pra tu entender como é que eu fazia, como é que é pra mim. Eu não tenho nenhuma instrução musical, Pedro. Eu tenho uma instrução musical muito, 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 muito básica. No entanto, eu tenho um ouvido, então tudo que eu ouvi na vida, eu sou capaz de emular. E aí sim, talvez botar uma pitada dessa idiosincrasia que você falou e trazer alguma coisa diferente, né? Porque tem a ver com as coisas que eu sempre gostei, que traziam coisas diferentes. Os Beatles mesmo, se você pegar todos aqueles conjuntos dos anos 60 ali, os caras eram bons mesmo, os caras eram diferentes. E eles colocaram o sarrafo lá em cima. Um amigo meu dizia assim, de forma jocosa, ele dizia assim, porra, eu não entendo esses hipster, nego que vai procurar banda obscura de não sei de onde, dizer que aquilo era melhor que outra coisa. Não, cara. Os Beatles eram popular e era bom, era diferente, era foda. Não vai achar uma parada obscura melhor do que aquilo. É uma frase perigosa, lógico, né? Porque pode ensejar que o que seja bom seja o que seja popular de fato. E o bom é o que é bom, na verdade, é o que entra em sintonia com o teu espírito. Isso é que é bom para mim. Tem coisa que não está em sintonia com a tua parada, não está vibrando junto. E você não vai curtir aquilo, talvez vai curtir depois, quando finalmente você entrar em sintonia com aquele negócio. Então, tudo varia. Eu vejo música assim, um violão de 2 cordas, já fui fazendo música. O teu contentamento e a plenitude foi quando você estava compondo ou quando você mostrou para alguém? Com certeza, quando eu estava compondo, o artista, quando ele faz as coisas, cara, tem um lugar nele que apita a satisfação, a coisa que, porra, acho que é isso aí, eu resolvi. No caso é isso, tem coisas que te dão orgulho, tem coisas que você faz que dão orgulho de ter feito, né? Você terminou, fez, caralho, fiz. Na verdade, o que acontece? A música, isso aí não penso só eu, não. Muita gente pensa isso. Outro dia eu estava vendo, o Tim Maia estava falando sobre isso, uma entrevista dele, ele falando isso.
A Rita Lee, já vi entrevista dela também falando disso no Sem Censura. E o próprio Ezra Pound, né, que diz que o artista é a antena da raça, a gente sintoniza com o bagulho e o bagulho sai. Eu acho que é isso aí. Tem os ambientes também, né? Os ambientes ajudam a sintonizar. Aquela coisa de você criar um lance, da coisa ter um eco dentro de um contexto, sabe? De determinados ambientes mesmo. E eu acho que isso, na verdade, é muito importante, né? Um ambiente onde a pessoa compartilha com outras pessoas aquele interesse, o gosto, ou a mesma música, os filmes, a conversa, o papo, e etc, né? E cada ambiente tem a capacidade de criar suas diferenças, seus aspectos singulares. Eu acho que sim, com certeza. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Ponto mais baixo ali da jornada do herói. Eu acho que o ponto mais baixo foi ao mesmo tempo um ponto de virada. Acontece de ser geralmente, né? Ou você vira ou você afunda. Que não te mata, te fortalece, não é isso? Tipo isso. Então, nesse momento, para mim, acho que na minha vida mesmo, foi em 2010, quando eu tocava com os meus amigos, que são meus amigos hoje, inclusive, sem nenhum grilo, tá tudo certo. Mas eu tocava com eles, músicos incríveis de jazz, e todos jovens, né? Começando ali também o seu lance, mostrar sua coisa. Quando a gente finalmente eu tinha encontrado uma banda que, pô, a galera que entendia, que eles meio que me abandonaram e foram fazer o jazz, claro, estão certo. Mas esse foi o que me fortaleceu, porque eu pensei assim, caralho, eu tenho que ser capaz de fazer alguma coisa que eu faça, que seja a minha coisa. E aí veio o primeiro disco meu, The New Speak, que eu tive que fazer todo sozinho. Tem uma musicalidade estranha, rebuscada, talvez, mesmo sem nenhuma instrução musical que eu tenha, eu consegui fazer algo com que o ouvido me conduziu para lugares complexos musicalmente, né? Tive uma banda antes na faculdade, mas aí era banda de faculdade, e depois veio essa mesmo, que eu já acreditando que eu poderia viver da música, porque eu fazia uma música interessante naquele momento, com, sei lá, 26, 27 anos, falava, pô, acho que pode dar certo agora acho que eu tô maduro. E os caras saíram fora, eu falei, caralho, e agora? E aí eu mudei completamente o arco de composição desse primeiro disco, que é o The New Speak, mudei completamente. Então é isso, foi uma virada mesmo. Depois teve outros momentos importantes que estão juntos com esse momento, que é eu ter conhecido o pessoal da Áudio Rebel, do QTV, do Quintavão, Renato Godoy, Felipe Zanico, o pessoal do Chinese Cookie Poets, né, o Marco Campelo, e foi que mudou até a minha visão de música. Eu estava com uma visão de música e eles trouxeram uma coisa radical, naquele momento, para o meu ouvido. E ali eu fui aprendendo com eles a fruir uma música ainda mais radical. Né? Foi radical, cara. Eu virei a cabeça completamente. Sabe quando tu vira casaca? Eu não sei como é que é o sentimento de você mudar de time, sei lá. De repente eu fui para outro lado. E foi muito bom para mim, porque, enfim, aí já é outro papo, né? E qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num momento de questionamento? Não sei, a minha mulher, a Ava mesmo, cara. Pô, tu conhece a Ava é foda, né? Sempre bota pra cima, vamos fazer, vai dar certo, vai trabalhando. E isso, ela sempre acreditou em mim. Ela sempre foi minha parceirona. Eu acho que ela estava ali do lado, entendeu? Porque eu estava sempre fazendo minhas coisas, ela também está fazendo as dela. A gente se cruzou em vários momentos fazendo nossos trampos junto, sobretudo no primeiro momento. Depois ela tinha um disco dela, tinha a banda dela, eu tinha que fazer minhas coisas e é assim, né? E aí a gente se encontra na composição. Mas a força mesmo para poder fazer as minhas coisas, se não fosse ela, acho que não tinha. Costas lisas para o mar, para o mar, para o mar. Na areia de cabelos negros molhados. E o rabo, pesando na espuma com as lágrimas de uma mulher. Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja,
que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o teu material interno? Eu passo tempo sem fazer nada, sem compor, sem nada, viajando em outras coisas, às vezes nem criando. Sacou? Tu me conhece, pô, jogando meu leque-ball lá que tu mesmo cunhou, jogando ping-pong agora, deixando a coisa fluir. O que acontece? A coisa tem que baixar, quase nesse sentido mediúnico mesmo. Então, você tem que também deixar a coisa rolar. Eu não sou um cara que fica burilando. Eu já li coisas sobre citações, a obra é fruto do suor, e esse tipo de coisa que vai por aí. Tem isso aí, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, claro. Mas eu sou um compositor popular, quer dizer, eu já vivo também um tipo de coisa diferente. O esforço de criação, ele é isso, cara. Ele passa por um bagulho espiritual. Vem o negócio. Vem um negócio, você sintoniza e vem. O artista, eu acho que ele é uma antena mesmo. E eu acho que é por aí. Eu não sei mais o que te dizer sobre essa coisa. O aprendizado, para mim, fica tranquilo que vai vir. Vai passar uns tempos que você não vai escrever nada, não vai pensar em nada e tal. De repente vai bater um raio na tua cabeça que você tem que passar aquela missão. Sabe a coisa dos profetas hebraicos? Sei. Cada vez mais convicto de que seja isso mesmo, porque não tem outra explicação, né? A criação do material simbólico e tal, uma mensagem. Qual o filme que você mais chorou na vida? Eu era pequenininho, meu pai alugava umas paradas muito loucas, alugava Chaplin pra gente ver, entende? Naquele momento já era muito louco, mas também ao mesmo tempo a gente assistia umas coisas tipo Pequena Sereia e Criancinha e os desenhos animados e aquela coisa toda, né? Eu chorava, a situação que eu chorava, eu vou te ser honesto, cara, honestíssimo agora. Era quando a gente ia para Paquetá, eu, meu irmão, meu pai, e meu pai e meu irmão me levavam para pescar. E quando eu vi o peixe saindo da água no anzol, aquilo me dava uma tristeza muito grande. Essa é a minha sensação, entendeu? De tristeza que eu sinto, assim, mais antiga é isso. Eu chorando porque eles pescavam os peixes. Entendeu? Mas era tipo compaixão com peixe? O que você acha que era ali? Eu acho que é uma compaixão, cara, natural. Eu fui criado numa família organizada, né? Bons valores, todas aquelas histórias, sabe? A vida é difícil, a gente tem que fazer coisa, vamos lá. Mamãe é retirante, não num contexto muito bruto, né? Mas foi para casa de general trabalhar, teve a oportunidade de estudar e seguiu a vida dela. Meu pai de Manguinhos, né? Quer dizer, um cara resiliente. Com 7 anos já vendia laranja na praia, cuidava de porco na favela. Passamos sempre bons valores, né? A casa sempre foi um negócio assim, mamãe é meio católica, também circulou por várias religiões, mas parou no catolicismo. E a gente sempre aprendeu bons valores, né? O que eu estou chamando de bons valores são valores ligados ao altruísmo. Na verdade, eu faço uma super conexão com o teu engajamento político, né? Que eu acho que vem muito daí. Uhum. Eu acho que tem a ver com isso, é. E claro, muita coisa que eu aprendi que, porra, eu tive que passar por cima, né? Quando a gente cresce. Que não estão ligados a esses bons valores para mim, que são fundantes, que é o altruísmo, a capacidade de você perceber onde está a injustiça e todo esse tipo de coisa aí que a gente sabe como é que é, né? Por exemplo, eu sempre fui mais ligado aos valores de um comunismo primitivo, uma possibilidade de as coisas não serem como são na sociedade em que a gente vive, né? Através de mérito e o direito à propriedade, que é fundante, e etc., mas que as coisas fossem mais comunais, seria um outro mundo, né? Eu sempre fui mais afeito a ter um mundo assim, sabe? Fui hippie, né, Pedro? Eu andei com tudo isso. São esses momentos da vida que você lembrou. Agora você lembrou de um negócio sinistro mesmo. Essa parada do peixe é sinistra. Realmente é uma das lembranças mais antigas que eu tenho. Olha só, vou te falar outro exemplo. Aí tu pode fazer um corte aí, vai pular para casa, tu faz do seu jeito. Mas outro exemplo que é interessante. Rapaz, eu tive um sonho, esse sonho é inesquecível, cara. Inesquecível. Eu era criança, devia ter 8, 9. Eu sonhei, cara, que eu morava num predinho que tinha um quintal atrás no andar térreo. E só tinham 2 andares. Tinha o vizinho de cima e a gente já era de baixo. E aí eu tive um sonho que Jesus Cristo, que o planeta estava pegando fogo e caralho, e tudo ia acabar, e Jesus Cristo vinha num barco do céu, a gente corria pro quintal, via aquele barco, e o barco botava a nossa família toda e a gente ia embora. E a gente ia salvo. Nunca vou esquecer desse sonho, porque é uma coisa que ficou muito marcada. Qual você diria que foi o livro que mais marcou a tua vida?
A Bíblia. A Bíblia, sem dúvida. Explica mais. A Bíblia, bicho, entendeu? A Bíblia é um livro fantástico. E de pequeno já ia tomando conhecimento de povos e migrações, guerras, difusão cultural, diferenças geográficas. Tipo, a Bíblia é uma obra de sociologia, praticamente. Praticamente isso. Então, várias coisas ali acontecendo naquele mundo, que incluía tudo, que ia para todo canto. Tipo, geopolítica primitiva, né? E isso, está tudo ali. E um povo no centro disso tudo. E é um livro fascinante, a Bíblia é um livro fascinante. As historinhas, os contos, é uma obra incrível, a Bíblia Sagrada. O Velho Testamento, o Novo Testamento, os dois, né? Mas o Novo Testamento, sobretudo, é o que me pega mais. A revisão crítica da parada, né? Então ali eu acho um momento interessante, mas o livro mesmo é a Bíblia, não tem outro não. Estudos mostram que as aves migratórias têm células no olho capazes de captar o magnetismo. Isso faz com que elas consigam enxergar o campo magnético da Terra, ajudando a se orientar durante as suas longas viagens. A sensação que eu tive depois desse papo com o Léo é como se ele também tivesse essa sinestesia e fosse capaz de amar a música, do mesmo jeito que se ama uma pessoa, como se o seu ouvido tivesse uma conexão direta com seu coração. Praticamente um possível efeito de uma viagem psicodélica, se você for pensar por essa perspectiva. E a sua primeira paixão, daquelas que definem o nosso vocabulário emocional, foi justamente com a música psicodélica. Strawberry Fields Forever é uma música emblemática desse movimento e dessa estética musical. Eram os anos 60 e começo dos anos 70, quando grande parte da vanguarda da época estava interessada na expansão da consciência e na ampliação da percepção, tanto individual quanto da humanidade. E quando o Léo fala sobre a sua visão em relação à cultura e do seu interesse em transformar o gosto a partir da expansão do convencional, de algo que surge de dentro dele, eu fico com a sensação de que é aí que se manifesta sua verdadeira psicodelia. Um desejo de que a sua obra contribua de alguma maneira para ampliar a consciência e a percepção do que é entendido como música popular ou cultura popular. Como se fosse o seu jeito de fazer a gente sentir essa relação mágica que ele tem com a música e os seus sentimentos. E além disso, quando a gente imagina a expansão da consciência, não tem como não pensar no aumento da capacidade de se conectar com outros seres humanos e na compaixão, algo que ele também demonstra ter uma conexão muito profunda, que acaba se manifestando no seu engajamento político tanto na sua obra quanto no seu discurso e vivência. No final das contas, é como se o que interessasse a ele fosse uma revisão crítica da nossa relação com a música e da ordem social. Uma espécie de profeta do Novo Testamento. Eu aprendi com o Léo que a gente tem que entender qual a relação que cada um tem com o processo criativo. E não adianta tentar seguir regras como essas obsessões de produtividade se não é assim que você funciona. Eu também aprendi que quando a gente se coloca por inteiro em qualquer coisa, aquilo sempre vai trazer aspectos nossos diferentes do que é considerado normal. E aprender a lidar com esse estranhamento é aprender a lidar com a nossa própria individualidade. Você pode ouvir o trabalho do Negro Léo nas principais plataformas de streaming, mas o lugar mais completo é a sua página do Bandcamp, onde você pode ouvir e comprar várias faixas exclusivas. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.